Olá pessoal, hoje nós vamos resolver algumas questões relacionadas à nossa avaliação da primeira avaliação da segunda unidade. A primeira questão, ela falava justamente isso, dado um conjunto A, esse conjunto A ele é composto por esses elementos aqui, menos 2, menos 1, 0 e 1, e quer que determine o conjunto imagem da função de A em B, definida por f de x igual a x mais 1. E aí, para a gente encontrar esse conjunto imagem, basta a gente substituir cada elemento de A na função. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Os elementos de A. Menos 2, menos 1, 0 e 1. Então, eu vou fazer f de menos 2 igual a... Onde tem x, eu vou substituir menos 2. Menos 2 mais 1. Isso vai dar igual a menos 2 mais 1 é igual a menos 1. f de menos 1. f de menos 1 é igual a menos 1 mais 1, que é igual a 0. f de 0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. E f de 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o nosso conjunto imagem será, o nosso conjunto imagem da função será esse conjunto aqui, menos 1, 0, 1 e 2. Essa é a resposta da questão. Na letra B, nós temos f de x igual a x menos 1. Então, o conjunto é o mesmo, não mudou nada. Então, o que a gente vai fazer é fazer um f de menos 2, e eu substituo o menos 2 onde tem o x. Eu substituo menos 2, menos 1 é igual a menos 3. f de menos 1 é igual a menos 1, menos 2 que é igual a menos 1, menos 1, que é igual a menos 2. Que é menos 1, gente? Vou escrever aqui de novo. Ó. f de menos 1 é igual a menos 1, menos 1, que é igual a menos 2. f de 0 é igual a 0, menos 1, que é igual a menos 1. f de 1 é igual a 1, menos 1, que é igual a 0. Então, a nossa resposta, o conjunto imagem dessa função vai ser menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Essa é a resposta. A letra C, f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Mesma coisa, a gente vai substituir. Vamos fazer um f de menos 2. f de menos 2 vai ser igual a 2, que multiplica menos 2 ao quadrado, menos 3, que multiplica menos 2, mais 4. Isso vai ser igual a menos 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4 é 8. Veja, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. Então, menos com menos é mais. 8. 3 vezes 2 é 6. Menos com menos é mais. Mais 6. Mais 4. Isso vai dar... 6 e 4 é 10. Mais 8. Então, temos 18. f de menos 1 vai ser igual a 2, que multiplica menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais 4. 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 1 é 3. Menos com menos é mais. Mais 3, mais 4. Então, 6 com 3 dá 9. f de 0 vai ser igual a 2 que multiplica 0 ao quadrado, menos 3 que multiplica 0, mais 4. Aqui vai dar 0, aqui também vai dar 0, então vai ser 4 a resposta do f de 0. f de 1 vai ser igual a 2 que multiplica 1 ao quadrado, menos 3 que multiplica 1, mais 4. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, mantém o menos, 3 mais 4, igual a 4 menos 3 dá 1, 1 mais 2 igual a 3. Então, o nosso conjunto imagem, essa função, vai ser 18, 9, 4 e 3. A letra D, 3x ao quadrado mais 2x menos 3. É bem parecido com o anterior, mas nós fazemos do mesmo jeito aqui. Menos 2 igual, onde tem x a gente substitui por menos 2. 3 menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2, menos 3. 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 2 dá 4, só que aqui vai ser negativo, menos com mais com menos é menos. Menos 2 vezes 2, 4. Menos 3.
Isso vai ser 4 menos 3 dá 8. 8 menos 3 dá 5. F de menos 1 é igual a 3 que multiplica menos 1 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 1, menos 3, isso é igual a 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é 1 positivo, 3 vezes 1 é 3, mais, ou no caso, menos, mas com menos é menos, 2 vezes 1 é 2, menos 3. Só 3 menos 3, sobrou o quê? Menos 2. F de 0 vai ser igual a 3 que multiplica 0 ao quadrado, mais 2 que multiplica 0, menos 3. Aqui é 0, sobrou só o menos 3. F de 1 é 3, 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 3. Isso é igual a 3, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 1 é 2, mais 2, menos 3. Menos 3, e sobra o 2. O conjunto imagem dessa função, então, imagem, IF, vai ser 5, menos 2, menos 3 e 2. Essa é a resposta, então, das 4 letras da questão 1. Questão 2, nós vamos determinar o domínio das funções, começando com f de x igual a 3x mais 1. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que verificar se, quando não é dado a relação f, por exemplo, vou escrever aqui, quando a gente tem, vocês lembram, conjunto A e conjunto B. E aí você tem os elementos aqui e tal, apontando para elementos lá em B. Aí nós temos uma função de A em B. Então essa é a relação. Qual é o domínio da função? O domínio da função vai ser A. O contradomínio vai ser igual a B. E se houver mais elementos em B, no contradomínio, aí nós temos a relação só dada por exemplo, aqui nesse caso, esses três elementos, então a imagem vai ser um subconjunto de B. Então a imagem vai ser um subconjunto junto de B. Que aqui, no caso, você vê que existem outros elementos aqui que não fazem parte do conjunto de imagem. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: quando você tem a questão diz assim, determina o domínio da função, e ele não diz qual é a relação, então você assume que a relação é de R em R. Só que você vai ter que verificar se, para todo R do domínio, você corresponde à imagem. Então, você vai ter que verificar se todo R do domínio está definido para a função. E aí, o que a gente tem? Nesse caso, em particular, o domínio da função, o domínio da função é o conjunto de todos os valores. Vou apagar aqui para a gente ver direitinho o texto. Aqui não tem nada a ver com a resposta, é só para a gente pensar um pouco. Então, o domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de entrada que podem ser usados na função. Então, para uma função, a função no caso f de x igual a 3x mais 1, não há restrições. E é o que a gente tem que buscar. Se para todo R, se todo ele vale, se não tem nenhuma restrição. Então, não há restrição no valor de x. Então, o domínio é R. Então, se você pode aplicar todo o valor de x, todo valor de R, né, para a função como domínio, e ele não invalida a função, então o domínio está em R. Então, o exemplo que a gente pode ver é o seguinte: se eu escrever aqui, ó, por exemplo, menos 3, 3 vezes menos 3, mais 1, isso aqui vai me dar um valor de imagem de 3 vezes 3, dá 9, 9, só que negativo, menos 9 mais 1, que é igual a 8. Então, a imagem, nesse caso aqui, para f de 3 e menos 3, é 8. Se eu colocar f de 0, vamos testar aqui, se algum número ele faria com que a função ficasse indefinida. Então, 3 vezes 0 mais 1, então é 0 mais 1, que é igual a 1. Então, a imagem aqui para f de 0 é 1. Vamos botar agora o número positivo. É igual a 3 vezes 1 mais 1 é igual a 3 vezes 1, 3, mais 1 igual a 4. Então, veja que para todos os valores de R menos infinito a mais infinito, nenhum valor invalida a função. Então, a gente vê, né, que a função está definida para todo R. Então, nesse caso, o domínio da função é R. Então, domínio de f vai ser igual a todo x pertencente a R. Não vai ter o tal como, porque o tal como seria como se fosse uma restrição que a gente tivesse que colocar ali.
A letra B, f de x igual a 3 dividido por x menos 1. Então, aí o que a gente vai verificar aqui? Que a função f de x3 dividido por 3 menos 1, ela não é definida quando x igual a 1. Como assim? O que acontece? O que acontece quando x for igual a 1? Então, vamos fazer aqui. f de 1 é igual a 3, 1 menos 1. 3 dividido por 0. Isso aqui não está definido. Então, a gente não consegue fazer essa conta aqui, denominador sendo igual a 0. Então, se x é igual a 1, a nossa função ela não está definida. Então, o que a gente faz aqui? R menos o 1, que ficou faltando menos. Então, o nosso domínio de f vai ser igual a todo x pertencente a R, tal que x é diferente de 1. Mas é só 1 que dá problema? Bom, a gente verifica da seguinte forma. X menos 1, que está no denominador, então esse cara aqui, ele não pode ser igual a zero. Não pode ser igual a zero. Então eu digo aqui, ó, isso aqui é diferente de zero. Pronto, eu tenho menos 1, x menos 1. O menos 1 está do lado esquerdo da inequação. Eu passo ele para o outro lado. Se ele está negativo, ele vira positivo quando chega do outro lado. Então, x tem que ser diferente de 1 para poder validar a minha função. Então, esse aqui é o domínio. Então, é todo R menos 1. A letra C, f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. No anterior, vamos voltar aqui. No anterior, a gente vê que nós temos uma fração, né? E o denominador não pode ser igual a zero. Então, vamos para essa aqui. Então, a gente sabe que no denominador eu não posso ter zero. Aqui não pode ser zero. Então, o que é que não pode ser zero? O raiz de x menos 1 não pode ser zero. Só que tem um outro porém. O que é que eu não posso ter dentro de uma raiz? O que é que eu não posso ter aqui dentro de uma raiz? Dentro da raiz eu não posso ter números menores que zero. Então, o x aqui, nesse caso, o x aqui ele não pode ser menor que zero. Não pode ser menor que zero. X tem que ser maior ou igual a zero. Zero vale. Eu tenho raiz de zero igual a zero. Mas raiz de menos 1 não dá. Raiz de menos 1. E isso aqui não existe nos reais. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos uma condição aqui, que eu sei que aqui não pode ser zero. Então, para isso aqui não dar zero, significa que x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, x tem que ser diferente de 1. X não pode ser 1 aqui. X não pode ser 1, mas x pode ser menor que 1. E se x for zero? Se x for zero, vai ficar 0 menos 1. Se x for zero. Se x igual a zero. Aí vai ficar f de 0 igual a 1 sobre raiz de 0 menos 1. E aí vai dar uma raiz negativa. Raiz de menos 1. Porque 0 menos 1 é menos 1. E aqui não está definido nos reais. Então, como eu vou resolver isso aqui? Eu tenho que o x menos 1 ele tem que ser maior do que x menos 1 tem que ser maior que menos 1. Mas se ele for só maior que menos 1, o zero está valendo também. O que eu quero dizer? O x menos 1 sendo maior que menos 1, porque se você lembrar da régua, eu tenho aqui ó, 0, menos 1, menos 2. Então, menos 2. Menos 1 é maior, menos 1 é maior que menos 2. 0 é maior que menos 1, assim como 1 é maior que 0. Então, se eu digo que é maior que menos 1, então eu estou olhando todos os números daqui para lá. Todos os números, incluindo o 0. Só que se eu tiver 0 em x, se eu tiver 0 em x, ele zera o denominador da fração. E aí não pode. Mas, e se x menos 1 for igual a 0, significa que x é igual a 1. Eu não posso ter x igual a 1, porque senão eu vou ter o x menos 1 igual a 0. Vamos lá, por partes agora. Vamos limpar tudo aqui. Apagar tudo. Para a gente determinar, então, o domínio dessa função, a gente precisa considerar qual é a restrição do denominador. O denominador não pode ser igual a 0. E a raiz quadrada não pode ser negativa. Portanto, temos que x menos 1 maior que 0. Implica que x tem que ser maior que 1. Assim, o domínio da função f de x
é o conjunto de todos os números reais maiores que 1. Então, posso escrever que x pertence a aberto em 1, maior que 1, até o infinito. Ou x pertence a R, tal que x tem que ser maior que 1. Então, como nós verificamos, eu tenho que x menos 1 tem que ser maior que 0. Ele tem que ser maior que 0. Eu não posso ter 0 aqui e eu não posso ter resultado menos 1. Então, x maior que 0 vai ser igual a... Eu tenho a raiz, eu posso elevar os dois lados ao quadrado, x menos 1, raiz de x menos 1 ao quadrado, maior que 0 ao quadrado, que não importa, vai dar 0 do mesmo jeito. Aí eu tenho que raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Eu simplesmente simplifico aqui o radical com a potência de 2, sobra x menos 1, maior que 0. Então, passo para o outro lado, x tem que ser maior que 1. Essa é a resposta. A letra D, f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 1. Porque a gente vai verificar que 2x menos 1 não pode ser 2x menos 1, não pode ser, não pode dar um valor negativo. Então, ele tem que ser maior que menos 1. Na verdade, maior ou igual a 0. Tem que ser maior ou igual a 0. Por quê? Porque antes de 0, você tem o 0 aqui, e o menos 1, nos reais, qualquer valor aqui, logo colado aqui com o 0, qualquer valor é negativo. E eu não posso ter na raiz valores negativos, então tem que ser maior ou igual a 0. 0 pode. E aí é só fazer a conta. 2x menos 1 maior ou igual a 0. 2x maior ou igual a 1. X tem que ser maior ou igual a 1 sobre 2. E é o resultado que a gente encontra. Então, x tem que ser maior ou igual a, assim, o domínio da função, a distância é o conjunto de todos os números reais, maiores ou igual a meio. Então, está incluso aqui o meio e até o infinito. Aqui, no caso, é maior ou igual. Essa é a resposta. A questão 3 encontra a função inversa, né, de x, f de x, x mais 1. E aí, para a gente encontrar a função inversa, a gente precisa inverter as posições de x e y na equação. F de x igual a y. Isso aí vai dar para a gente y é igual a x mais 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em função de x. Então, y igual a x mais 1. Eu posso escrever que x mais 1 é igual a y. Não mudei nada, só inverti um lado e outro. O 1 está positivo, eu passo para o outro lado como negativo. X igual a y menos 1. Então, feito isso, eu achei em função de x, agora eu vou trocar o x pelo y. E vice-versa. E o y eu vou trocar pelo x. Então, vai ficar. Onde tem x, eu coloco y. E y é igual a... E onde tem y, eu coloco x. X menos 1. Essa é a nossa função inversa. Então, eu escrevo aqui menos 1. F a menos 1 de x é igual a x menos 1. Essa é a nossa resposta. Encontre a função inversa de f menos 1 de x, de f de x igual a x menos 1 é a letra B. Vamos fazer a mesma coisa. Então, vou fazer y igual a f de x. Y vai ser igual a x menos 1. Agora eu vou resolver em função de x. Então, vou só inverter todo mundo aqui, igual a y. Menos 1 eu passo para o outro lado, passo como positivo. Então, x é igual a y mais 1. Agora, onde tem x, eu troco por y. Então, y vai ser igual a x mais 1. Essa é a nossa função. F a menos 1 de x é igual a x mais 1. É a nossa resposta. Encontra a função inversa de x ao quadrado sobre 2. Mesma coisa, y é igual a f de x. Y é igual a x ao quadrado sobre 2. Agora eu vou colocar em função de x. Vou inverter aqui por conveniência também. Sobre 2 é igual a y. É a mesma coisa. Se y é igual a x ao quadrado sobre 2, x ao quadrado sobre 2 é igual a y. O 2 está dividindo aqui, ó. Ele está no denominador de uma fração, então ele está dividindo. Se ele está dividindo, a operação inversa é multiplicação. Então, tem x ao quadrado é igual a y vezes 2. Ou x ao quadrado é igual a 2y. Agora eu fiquei com um x ao quadrado. Eu tenho uma potência aqui. Então, a gente pode pensar que a forma inversa de uma potenciação é uma radiciação. Sim, porque
se eu tenho raiz de 4 é igual a 2, não é? Então, eu posso dizer que para eu chegar em 4, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado. Então, para eu sair, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Esse 2 como resultado da raiz de 4. Para eu voltar a ser 4, eu tenho que elevar ele ao quadrado. Vamos tentar com outro número aqui. Raiz de 9 é igual a 3. Para eu chegar de 3, se eu chegar a 9, eu tenho que multiplicar 3 vezes 3, que é igual a 3 ao quadrado. Então, note que aqui é a raiz quadrada, que o radicando aqui da raiz, ele é 2, ele é o quadrado, que a gente não precisa escrever, e ele é o mesmo valor, né, pensando no valor absoluto, número 2, da potência do número. Então, se eu fizer 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9, e a raiz de 4 é igual a 2. Eu retorno. A raiz de 3 é igual a 3. Então, eu estou mostrando para vocês aqui como uma operação inversa. Então, se eu tenho uma potência aqui, se eu jogo essa potência, esse 2, para o outro lado, ele chega lá do outro lado como uma raiz. Raiz de 2y. Pronto. Feito isso, já está em função de x, o que eu vou fazer é substituir. Onde tem x, vira y. E y é igual a raiz de 2x. Essa é a sua resposta da função inversa. A 3, a gente vai procurar a função inversa de 2x ao quadrado mais 1. Então, fazendo a mesma coisa. Y, a gente sabe que é igual a f de x. Então, y é igual a 2x ao quadrado mais 1. Eu vou encontrar o x. Eu vou inverter aqui por conveniência. 2x ao quadrado mais 1 é igual a y. Ótimo. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou primeiro passar esse 1 para o lado de lá. Ele está positivo, chega a negativo. 2x ao quadrado é igual a y menos 1. Agora eu tenho um 2 multiplicando. Se ele está multiplicando, ele chega do outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a y menos 1 dividido por 2. Agora eu tenho uma potência. Nós vimos no slide anterior que a potência eu posso inverter ela como uma raiz. Então, x vai ser igual a raiz de y menos 1 sobre 2. A letra A dessa questão aqui, onde ele está buscando qual é a função composta, é g de x. Essa é a função f de x igual a x mais 1, e g de x, x menos 1. E nós precisamos encontrar um f de g de x. Olha, tudo que está aqui dentro vai onde tem o x. Nós sabemos que o nosso f de x é igual a x mais 1. X mais 1. E aqui, o valor que eu atribuí a x, eu vou substituir no x da função. E o que eu estou atribuindo afinal aqui? Eu estou atribuindo um g de x. Então, onde tem x, eu vou colocar g de x. Mas quem é g de x? G de x é x menos 1. F de x menos 1 vai ser igual a x menos 1. Eu estou substituindo x menos 1 no lugar do x. Ou, desculpa, do x aqui. X menos 1 menos 1, que é o menos 1, ou mais 1, que é o mais 1 da própria função aqui. Então, resolvendo, f de x menos 1 vai ser igual a, tudo aqui é só soma ou subtração, mais 1, menos 1 mais 1 é igual a 0, então sobra x. Então, f de g de x, nesse caso, é igual a x. Essa é a resposta. Então, o que, é que a gente vê aqui? Para encontrar a função composta f de x, a gente precisa aplicar a função f de x à saída da função g de x. Significa o quê? Vamos substituir x em f de x por g de x, foi o que nós fizemos. Onde tinha o x aqui, eu coloquei o g de x e substituí na função. A letra B, f de x é igual a x menos 1 e o g de x é x mais 1. Vamos fazer a mesma coisa. Então, eu quero saber o f de g de x. E aí eu tenho que g de x é igual a x mais 1. Então, f de x mais 1 é igual a... O meu f de x é x menos 1. Então, onde tem x, eu substituo x mais 1. X mais 1 menos 1. O menos 1 está aqui na própria função. F de x mais 1 é igual a x mais 1 menos 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, isso tudo é igual a x. O f do g de x é igual a x. Também igual a x, né? É igual à questão anterior.
A letra C, f de x, x sobre 2 e g de x, x mais 1. Então, eu quero um f de g de x. Aí eu vou fazer quem é g de x, x mais 1. Vou fazer um f de x mais 1, que é igual a... Eu tenho x sobre 2. Onde eu tenho x, aqui, onde eu tenho x, eu coloco x mais 1. Então, vai x mais 1 sobre 2. Então, meu f do g de x é igual a x mais 1 sobre 2. Essa é a resposta. Só isso. Letra D, f de x igual a 2x e g de x, x menos 1. Novamente, f de g de x. Quem é g de x? G de x é x menos 1. f de x menos 1 igual a, onde tem x, na função f de x, eu substituo por x menos 1. 2 que multiplica x menos 1. Isso vai ser igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, meu f de g de x é igual a 2x menos 2. Questão 5. Verifique se as funções abaixo são sobrejetora, injetora ou bijetora. Nesse ponto aqui, nós vamos ter que relembrar o que é uma função sobrejetora, o que é uma injetora ou uma bijetora. Então, vamos começar aqui. Então, quando é sobrejetora? Sobrejetora. Ela é sobrejetora quando eu tenho, por exemplo, eu tenho elementos do conjunto A associados ao conjunto B. Então, meu conjunto A, essa é uma função de A em B. Meu conjunto A, o domínio, é o próprio conjunto A. O meu contradomínio é o conjunto B. O conjunto B tem dois elementos. E minha imagem, notem que minha imagem também é o conjunto B. Quando isso acontece, ela é sobrejetora. Quando a imagem é igual ao contradomínio. Injetora. Você tem um conjunto A, tem um conjunto B, e aí você tem elementos no conjunto A e você tem elementos no conjunto B. Você tem, quando você tem únicos elementos em B, aqui também é função de A em B, cujo domínio é A, desculpem aqui, o contradomínio é B, e note que sobra elemento aqui em B. Então, a imagem não é igual ao contradomínio. A imagem não é igual ao contradomínio. Mas eu tenho que a imagem, eu tenho para cada elemento da imagem, está associado a um único elemento em A. É diferente aqui da sobrejetora. Você veja que eu tenho um elemento em B, que está associado a dois elementos em A. Então, ele é imagem de dois elementos de A. Na injetora, eu até sobro elementos, eu tenho que sobrar porque senão ele fica igual ao contradomínio. E eu tenho elementos exclusivos. Os elementos de A, cada elemento de A está associado a um único elemento de B, e cada elemento de B é a imagem de um único elemento de A. Eu não tenho essa situação aqui, do exemplo da sobrejetora. E para ser bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, eu vou ter uma situação desse tipo aqui. Ó. Digamos que eu tenha três elementos. Então, o domínio é A, o contradomínio é B, a imagem é igual ao contradomínio, e cada elemento de B está associado, é resultado de um único elemento de A. Eu não tenho essa situação aqui da sobrejetora. Ok? Mas veja, o contradomínio é igual à imagem. O contradomínio é igual à imagem. E eu tenho elementos exclusivos de B, que são associados a A, e esses elementos de B, eles são associados a um único elemento de A. Então, o que a gente vai fazer? Por exemplo, eu posso atribuir valores aqui para x. Vamos dizer que eu pego 2, menos 1, 0, 1, 2. Aqui meu f de x, que é igual a x mais 1. F de menos 2 vai ser igual a menos 2 mais 1. Isso vai ser igual a menos 1. F de menos 1 vai ser igual a menos 1 mais 1, que é igual a 0. F de 0 vai ser igual a 0 mais 1, que é igual a 1. F de 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2.
E f de 2 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, vamos lá. Se eu montar aqui o meu diagrama de flechas, eu tenho que, nesse caso aqui, meu domínio é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o meu contradomínio, a minha imagem, menos 1, menos 0, 1, 2, é isso. Menos 2 aqui também. Menos 2. Não, menos 2 não está. Não está aqui não. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, menos 2 está associado com 1. Menos 1 está associado com 0. O 0 está associado com 1. O 1 está associado com 2. O 2 está associado com 3. Veja, aqui, como ele não diz qual é a relação, f definida de A em B, então a gente assume que é R. R em R. Aí a pergunta é, está definido para todo domínio? Está definido para todo domínio. Nada restringe aqui o domínio em R. Então não vai excluir ninguém. Então para todo, e aqui ó, eu continuo para menos infinito aqui, e eu continuo para mais infinito. Da mesma forma, se eu tiver um menos 3 aqui, eu vou ter um valor aqui em B, que também está definido em R. Então eu vou ter valores aqui para menos infinito, e eu vou ter valores aqui para mais infinito. Então existe para cada valor de A um único elemento em B. E cada elemento de B está associado a um único elemento de A. Então ela é bijetora. Ela é bijetora porque eu tenho elementos exclusivos e o meu domínio é igual ao contradomínio. Porque quem é o contradomínio aqui? É o conjunto B, que é R. E quem é a minha imagem? A minha imagem também é R. Porque todos os valores de A, que é o domínio, estão associados exclusivamente a algum elemento de B, que é R. Então minha imagem também é R. Então meu contradomínio é igual à imagem e cada elemento de B é exclusivo para um elemento de A. Ela é bijetora. Uma outra forma de eu ver isso é através do gráfico. Então eu vejo que se eu traçar linhas paralelas verticais aqui, primeiro eu verifico que é a função. As minhas linhas verticais elas só cortam o gráfico em um único ponto. Okay? Diferente que, por exemplo, se eu tivesse uma forma assim e eu fizesse essas linhas verticais, eu tocou num ponto, tocou no outro. O que significa isso? Significa que esse gráfico que eu acabei de desenhar aqui não é função. Ok. Mas o gráfico que nós temos aqui, por exemplo, ele é função. Só toca em um. E aí, quando eu traço linhas horizontais, aí eu vejo linhas horizontais agora. Ele só toca num único ponto. Se só toca num único ponto, então significa que ele é injetora. Seria diferente de eu ter, por exemplo, uma função em que eu tivesse algo assim. Então aqui, ó, tocou em mais de um, aqui ele segue para o infinito. Tocou em um, tocou em outro, tocou em outro. Tocou 3 vezes aqui no gráfico. Então tocou em 3 vezes é como, se tocou em 3 vezes, você tem o mesmo valor aqui de y. Então y é o nosso b, é a nossa imagem. Então eu tenho um valor de x aqui, eu tenho um outro valor de x, eu tenho outro valor de x. Então tem 3 valores de x que estão associados a um único valor de y. Então só a sobrejetora me dá isso. E não é o caso aqui. Você vê que é uma reta, vou apagar tudo de novo. É uma reta e eu tenho elementos únicos. Então, no exemplo que eu dei anterior, tocou em 3 pontos, ela é sobrejetora. Exclusivamente sobrejetora e não injetora. Aqui, eu tenho que verificar se o contradomínio é igual à imagem, ou a imagem é o contradomínio, e é. Então, ela é sobrejetora. E eu tenho que elementos únicos de y estão associados a elementos únicos de x. Não igual aquele exemplo que eu dei. Não igual a esse exemplo que eu dei aqui. Ó. Então, aqui é x, é y, mas aqui está associado com um x aqui, está associado com um x aqui, está associado com um x aqui. Ok? Então aqui seria exclusivamente sobrejetora. Mas essa reta, ela é sobrejetora, mas ela também é injetora. Como resultado, ela então bijetora. Aí a letra B, x menos 1. X menos 1. O raciocínio é o mesmo. Eu posso atribuir valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2.
e testar. Meu f de x igual a x menos 1. F de menos 2 vai ser igual a menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. F de menos 1 é igual a menos 1, que é igual a menos 2. F de 0 é igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1. F de 1 é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. E f de 2 é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Então, se eu traçar aqui, eu vejo que meus valores do domínio, x, meus valores do domínio, estão associados a y, aqui, todos aqui, esses são os meus y, exclusivamente. Eu tenho, para o menos 2 eu tenho o menos 3, para o menos 1 eu tenho o menos 2, menos 3, menos 2, menos 1, e assim sucessivamente. E isso aqui vem de menos infinito e vai até mais infinito. Não existe restrição aqui, nenhuma restrição, não tem nenhum número que fique de fora. Então, para todo R, eu tenho um R de imagem. Quem é meu contradomínio? Meu contradomínio é R. Quem é minha imagem? Minha imagem também é R. E eu tenho valores exclusivos aqui, o menos 2, ele só está associado a um x. Eu não tenho 2x sendo associados. Então ela também é bijetora. E a gente vê também aqui no gráfico. Então, os valores aqui, x, x sendo menos 1, y é menos 2. Menos 1, menos 2. Quando x é menos 2, y é menos 3. Y é menos 3. Então eu vejo que quando eu traço linhas, ele só corta meu gráfico num único ponto. Então ela é bijetora. Ela é sobrejetora e ela é injetora ao mesmo tempo. Ela é bijetora. A letra C, f de x igual a x sobre 2. Mesma coisa. Eu tenho x menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o f de x igual a x sobre 2. F de menos 2 vai ser igual a menos 2 sobre 2, igual a menos 1. F de menos 1, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 sobre 2, que é igual a menos 0,5, se a gente for fazer a conta. F de 0, veja que o 0 vai ficar no numerador, não tem problema. 0 dividido por 2 é igual a 0. F de 1, f de 1 é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5. F de 2 vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, esse aqui é a minha imagem. E veja que essa imagem aqui, ela pertence a R. E não tem restrição. Para todo R do domínio, eu tenho um associado no contradomínio, que é o R também. Então, para todo R, eu vou ter um valor único e exclusivo no contradomínio. Então, ela também é bijetora. Se a gente observa o gráfico, também é uma reta, e ele demonstra a mesma coisa que nós vimos nas letras anteriores. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1, ele aponta para meio, 1 ele aponta para menos meio, no caso, menos 1, o 1 aponta para o menos meio, mas eles são exclusivos, não toca em dois, toca em um só. Eu não tenho essa situação aqui, ó. Eu não tenho essa situação aqui de dois elementos de A apontando para um único elemento de B. Não tenho essa situação. Então, ela não é exclusivamente sobrejetora. Ela é sobrejetora porque o domínio, a imagem, é igual ao contradomínio. Ela é sobrejetora. E ela é injetora porque eu tenho elementos exclusivos da imagem. Cada elemento da imagem está associado a um único elemento de A. Então, ela é bijetora, sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. A letra D, f de x igual a 2x. Veja que não tem nada que restrinja, né, a função. Nessa próxima aqui, a letra F, nós temos também a mesma coisa que a gente vai fazer. Vamos atribuir menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. F de x igual a x ao quadrado sobre 2.
f de menos 2 igual a menos 2 ao quadrado sobre 2. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. 4 dividido por 2 dá 2. F de menos 1 ao quadrado sobre 2. Vai dar menos 1 ao quadrado é 1, positivo. 1 sobre 2, que é 0,5. 0, f de 0. 0 ao quadrado dividido por 2, que dá igual a 0. F de 1 vai ser 1 ao quadrado sobre 2, que é igual a 0,5. E f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado sobre 2, que é igual a 2. Então, eu tenho, novamente, eu tenho aqui R e R contra domínio. Mas a minha imagem, ela é definida, eu tenho 2 e 0,5 e 0. Então, se for menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Menos 2 é 2, menos 1 é meio, 0 é 0, 1 é meio e 2. Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente traça o gráfico baseado nas informações que a gente conseguiu aqui. Então, se x é menos 2, y é 2. X é menos 1, y é meio. X é 1, se x é 0, é 0. X é 1, é meio. X é 2, é 2. Se for 3, aí vai lá para cima. Mas note que se eu traço linhas horizontais, toca em 2 pontos. Mas a partir do 0. Então eu tenho que a imagem aqui, ela é fechada em 0 e aberta em mais infinito. A imagem não é igual ao contradomínio. Então, imagem é diferente do contradomínio. Então, ela não é sobrejetora. Ela também não é injetora. Então, não é sobrejetora. Não é sobrejetora porque a imagem é diferente do domínio. E ela não é injetora. Não é injetora. Porque eu tenho em Y, eu tenho o mesmo elemento em Y. Aqui, por exemplo, o 2. Ele está associado a 2 elementos de X do domínio. Então, ela não é injetora. Você lembra a injetora. Injetora, eu tenho os elementos aqui. Pode até sobrar, mas eles são únicos. Tá certo? Pode até sobrar aqui, mas eles são únicos. Eu tenho esse elemento, ele só está associado a um único elemento do domínio. Então, ela não é sobrejetora e não é injetora. Mas, se eu tivesse dito que, aqui, essa questão tivesse dito que o F seria de R, o domínio é R, mas fechado em 0 e mais infinito, se ele já tivesse dito para você que o domínio seria esse intervalo, aí ela seria sobrejetora, porque estaria considerando só daqui para cima, ok? E aí nós teríamos a imagem, ó, aqui a imagem, ó. A imagem seria igual ao contradomínio, então ela seria sobrejetora. Nesse caso aqui, o gráfico até já apareceu direto. Nesse caso aqui, ela é uma função de primeiro grau e não é quadrática, então também ela é uma reta. A gente também vai fazer a mesma coisa, vou assumir valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. F de x igual a 2x mais 1. F de menos 2 igual a 2, que multiplica menos 2, mais 1. 2 vezes 2, 4, só que negativo. Então, menos 4 mais 1, menos 3. F de menos 1 é igual a 2, que multiplica menos 1, mais 1. 2 vezes 1 é 2, só que negativo. Menos 2 mais 1, menos 1. 0. F de 0 é igual a 2, que multiplica 0, mais 1, que é igual a 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá igual a 3. F de 2 vai ser igual a 2 vezes 2, 4, mais 1 igual a 5. Então, note que aqui nesse caso, eu tenho o meu domínio é R, o meu contradomínio também é R. Então, eu tenho os valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Associados com menos 3, menos 1, 3, 5.
eu tenho também R aqui, né? Menos 1, menos 2, né? Aqui no caso. Menos 2 associa com 3, menos 1 associa com menos 1, 0 associa com 1, menos 1 associa com 3 e 2 associa com 5. Veja que eu tenho mais elementos aqui, indo para menos infinito e para mais infinito. A mesma coisa no domínio, menos infinito e mais infinito. Para cada elemento do domínio, eu tenho um único elemento no contradomínio que vai me fazer a imagem. Então ela é injetora e eu tenho que a minha imagem ela é igual ao contradomínio. A minha imagem é igual ao contradomínio. Porque todos os elementos de R aqui têm uma associação no domínio. Então minha imagem é o contradomínio, é R também. Então ela também é sobrejetora. Sendo injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ela é bijetora. Próxima questão, pede para desenhar o gráfico. Aí dá um intervalo aqui de menos 2 a 2. Isso aqui é o meu domínio em R. Então, o que significa isso? Eu tenho um intervalo menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Mas olha, eu tenho os intermediários aqui. Eu tenho menos 2, eu tenho menos 1,5, menos 1,4, menos 1, menos 0,9, menos 0,8. Então, eu tenho intermediários aqui. Mas só que o meu contradomínio é R. Então, todos os elementos aqui, inclusive intermediários, eles vão ter um valor associado. E aí ele vai me determinar aqui o meu domínio. De cara, o meu domínio, minha imagem. De cara, a minha imagem está limitada ao domínio. Minha imagem ela é diferente do contradomínio. Isso aqui não é sobrejetora. Só para a gente falar um pouco, né, do que foi o exercício anterior. Não é sobrejetora. Mas é injetora, porque tem elementos únicos aqui da imagem. Cada elemento só está associado a um elemento do domínio. Então, é injetora. Ok? E como é que a gente faz isso? Novamente, x, aí eu vou menos 2, menos 1, 0, 1, 2. F de x igual a x mais 1. É uma função muito simples. F de menos 2 mais 1 é igual a menos 1. F de menos 1 mais 1 é igual a 0. F de 0 igual a 0 mais 1 é igual a 1. F de 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. F de 2 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, essa aqui é a minha imagem. Então, note, o contradomínio é R, mas a imagem é definida. Eu só tenho esse intervalo aqui. Como a função é definida no domínio no intervalo, eu tenho que aplicar os valores intermediários também. Então, minha imagem vai ser um intervalo de fechado em menos 1 e fechado em 3. Essa vai ser a minha imagem. Mas a minha imagem ela é diferente do contradomínio, que é igual a R. E o domínio vai ser igual a fechado em menos 2 e fechado em 2. Muito bem, aí a gente vai traçar o gráfico. Como é que eu vou traçar o gráfico? Eu vou pegar valores de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 2. Aí para cada um deles, menos 2 está associado com menos 1. Menos 2, menos 1. Menos 1 está aqui, ó. Aí eu vou, tal, marco aqui. Aí o menos 1 está associado com 0. Então, menos 1 para x, 0 para y. Y está aqui, 0. Então, seria esse ponto. 0 e 1. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Está aqui o 1 marcado. E aí, quando o x for 1, o y vai ser 2. Aí eu marco aqui, pontilhado, tracejadozinho, 2 é aqui, marcou. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Quando for 2, ele vai ser 3. Y vai ser 3. Aí eu marco aqui. Pronto. Aí, feito isso, eu tenho os pontos, né, que já está pronto aqui para a gente.
Eu só risco a reta. Pronto, esse é o gráfico. Aí isso aqui seria a sua resposta. A letra B, f de x, x menos 1. Esses gráficos todos nós já fizemos anteriormente. Então, se vocês observarem nas questões anteriores, o x menos 1 está justamente quando a gente foi ver a gente estava verificando, estudando se era sobrejetora, injetora, objetora. Mas vamos fazer novamente. Eu simplesmente atribuo valores para x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Lembrando que aqui é um intervalo, então valores intermediários aqui estão incluídos também. Só que a gente não vai fazer essa conta com os valores intermediários. A gente vai fazer só com esses valores discretos aqui. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. F de menos 1 vai ser igual a menos 1 menos 1, que é igual a menos 2. F de 0 é igual a 0 menos 1, que é igual a menos 1. F de 1 é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. F de 2 é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Então, aqui, ó, isso é minha imagem, e isso aqui é o intervalo. Então, minha imagem de f vai ser igual ao intervalo de fechado em menos 3 e fechado em 1. Por que é um intervalo? Porque o meu domínio é um intervalo. E o contradomínio está definido em R. O meu contradomínio, como eu já falei acima, é o R. E o meu domínio de f, é o intervalo. É o intervalo menos 2 e 2. Que conclusões eu tiro aqui? Imagem e contradomínio eles são diferentes. Não é sobrejetora. É injetora? Sim, porque eu tenho elementos do domínio apontam para elementos exclusivos lá na imagem, lá no contradomínio, dando para mim a imagem. Então, cada elemento da imagem tem apenas um elemento do domínio associado. Então, é injetora. E aí eu traço os pontos. Eu vou pegar no gráfico menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e vou traçar os menos 3, menos 1, 0 e 1 e onde eles se encontram. E vai dar essa reta aqui. Então, o menos 2 está aqui, porque o meu gráfico aqui foi a minha tabelinha aqui foi de menos 2 a 2. Então, menos 2 aponta para menos 1. Esse gráfico aqui, não, desculpem, esse gráfico está errado. Esse gráfico é do x mais 1. Vamos lá buscar o gráfico do x menos 1. Então, o gráfico é esse aqui. Deixa eu só apagar aqui essa informação aqui. Pronto. Então, quando x for menos 2, ele aponta para menos 3. Está aqui o menos 3. Então, é só eu marcar o pontilhado até a posição, reforçar aqui o pontinho. E aí eu vou. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. O menos 1 aponta para onde? O menos 1 aponta para o menos 2. O 0. O 0 aponta para menos 1. O 1. O 1 aponta para 0. E o 2 aponta para 1. Bom, tendo os pontos, aí eu vou e traço minha reta. Isso é o gráfico. Ok? Só que meu domínio. Aqui o gráfico está errado porque ele não tem. Deixa eu ver aqui. Ele não tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá fora. Porque o domínio só está definido de menos 2 até 2. Então aqui para cima também, isso aqui também não existe. Então é só esse pedaço aqui. Ok? Só esse pedaço aqui agora em azul. Pronto. Porque ele vai até o 2 e pronto, acabou. Aqui a letra C, x dividido por 2. Vamos ver os valores aqui. X ficou em azul, não tem problema não. Vamos fazer de azul dessa vez. Igual a x sobre 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, meu x, meu domínio, aqui. E o f de x, f de menos 2 igual a menos 2 dividido por 2, que dá igual a menos 1. F de menos 1 vai ser igual a menos 1 sobre 2, que é igual a menos 0,5. F de 0 vai ser igual a 0 dividido por 2, que é igual a 0.
f de 1, que é igual a 1 sobre 2, que é igual a 0,5, e f de 2 é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, nosso gráfico vai ser, novamente, ó, eu acho que para a letra A e B também, eu não chamei atenção disso. Então, aqui, ó, nosso domínio está definido de menos 2 até 2. Até 2. Então, eu pego só o menos 2, esse pedaço aqui não, não existe. Aí eu vou aqui, menos 2 está aqui, ele associa com o, quando for menos 2, ele associa com o 1, o menos 1. Tá aqui o menos 1, ó. Quando for menos 1, ele associa com o 0,5, está aqui o 0,5, só que negativo. Quando for 0, é 0. E quando for 1, é o 0,5 aqui positivo. E quando for 2, é 1. Pronto. E daí eu simplesmente vou e traço minha reta, seguindo os pontos. A letra D, finalmente, 2x, mesma coisa. Vamos lá, x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. F de x igual a 2x. F de menos 2 é igual a 2, que multiplica menos 2, que é igual a menos 4. F de menos 1 é igual a 2, que multiplica menos 1, que é igual a menos 2. F de 0 é igual a 2, que multiplica 0, que é igual a 0. F de 1 é igual a 2, que multiplica 1, que é igual a 2. F de 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, a minha imagem ela sai de menos 4 até 4. Então, se eu for escrever aqui a minha imagem de f vai ser igual de menos 4 a 4. Quem é o meu contradomínio? O meu contradomínio é R. Então, se imagem é diferente do contradomínio, não é sobrejetora. E meu domínio de f, é igual a fechado em menos 2 e 2. Agora, para cada elemento de x aqui do domínio, eu tenho um único elemento associado em y, seria da função. Então, cada elemento daqui tem um só de chegada para fazer a imagem. Só que o contradomínio é R, então vai sobrar uma infinidade aqui. Ele é injetora, mas não é sobrejetora. Ele é injetora porque você tem um elemento da imagem está associado a um único elemento do domínio. Não é sobrejetora, não sobrejetora, porque a imagem e o contradomínio são diferentes. Aí como é que fica o gráfico? Novamente aqui, essa parte aqui não corresponde. Então ele vai ser só do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí quando eu fizer as minhas associações, menos 2 é menos 4, menos 1 é menos 2, 0 é 0, 1 é 2 e 2 é 4. Quando eu fizer isso, aí eu só faço o traçado aqui em cima dos pontos. Pronto, essa é a correção da avaliação que nós fizemos. E aí, qualquer dúvida, a gente pode tirar em sala de aula. Ok? Então, nos vemos na próxima. Até mais.